Então, para a gente falar dessa temática, vamos discutir um pouquinho a temática que tem no livro de vocês, Enfrentando Problemas Ambientais, né? A preocupação com o meio ambiente não é recente, então não é de hoje que se discute os problemas que assolam o meio ambiente, né? Desde 1950, o esgotamento de recursos naturais e os consequentes prejuízos desse esgotamento são cada vez mais foco da atenção de governantes, populações e empresas. É claro que essa temática, falando de 1950, é uma preocupação global, ou seja, a reunião de pessoas de diversos países discutindo essa temática dos problemas ambientais. É claro que iniciativas particulares, né, não é desse período de 1950, é mais antiga do que isso, né, mas um agrupamento de pessoas tentando discutir em nível mundial se iniciou a partir desse período. Como conciliar o crescimento populacional em escala mundial e a maior demanda de energias, comida e espaço com bem-estar ambiental? Então, essa é uma problemática que se tem discutido sobre essa questão. A preocupação com o meio ambiente é uma temática transversal. O que significa dizer isso? Que discutir problemas ambientais não é questão só de ciência, não é questão só de biologia, não é só questão ambiental. Tem outras questões que estão em jogo, né? Por exemplo, a questão social, né? Um ambiente equilibrado, né, é importante para toda a sociedade, não é só importante para os animais que estão na floresta. Então ela é uma questão social. Ela também é uma questão econômica. Por que é uma questão econômica? Porque ela afeta o comércio, ela afeta a agricultura, ela afeta a indústria. Então é uma preocupação que deve ser de todos. É uma preocupação que tenha o viés ambiental, mas tem o viés social e tem o viés econômico. De iniciativas internacionais a ações individuais. Apesar de diversos problemas ambientais terem se agravado ao longo do século XX, o movimento ambientalista é relativamente recente e começou a se consolidar somente a partir de 1960. Então, esse movimento em nível global, a partir da década de 60. A bióloga americana teve um papel fundamental na divulgação da questão ambiental, com a publicação do livro Primavera Silenciosa. O livro se tornou um best-seller mundial. Então, a publicação desse livro, né, tornou essa questão mais discutida, porque o livro foi bem vendido, foi bem aceito, bem lido, né? Então, a partir daí, né, foi se criando movimentos para se discutir a questão ambiental. Reconhecimento da questão ambiental globalmente. Então, como é que essa questão se deu? A primeira conferência, assim, a nível mundial, a primeira discussão a nível mundial sobre essa temática foi a Conferência de Estocolmo, em 1972, entre que os países do mundo inteiro estavam, quer dizer, a maioria deles estavam discutindo essa questão ambiental, né? O segundo encontro, sim, a nível mundial foi a Rio 92, que foi a Eco 92, uma conferência realizada no Rio de Janeiro no ano de 1992, em que se discutiu, procurou se discutir as questões ambientais, em que a maioria dos países estavam no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, discutindo essas questões, né? Após essa conferência do Rio de Janeiro, teve a Rio +10, que aconteceu em 2002 na África do Sul. Depois nós tivemos a Rio +20, né, que aconteceu no Rio de Janeiro novamente, né, para discutir as questões, qual foi os avanços, qual foi os retrocessos que teve a partir da Eco 92. Por que essas conferências, né, teve um destaque muito grande o Brasil? Porque o Brasil sempre foi referência na questão do debate relacionado ao meio ambiente. Então, por esse motivo, o Brasil se destacava nessa temática, então aconteceu essas duas conferências a nível mundial aqui no Brasil, né? Posterior a Rio +20, né, nós tivemos a Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que ocorreu em 2015 nos Estados Unidos. Então, essas são algumas das principais discussões acerca do meio ambiente em nível mundial. Então, a ONU, que é a organização dos países, de todos os países, a maioria dos países do mundo, né, também tem um fórum de discussão sobre essa questão também. O objetivo desses encontros é debater problemas ambientais em escala global e propor metas, documentos e diretrizes para a conservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento social, com base em ações sustentáveis que conciliem proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. Então, esses encontros, né, ele tinha essa questão. A primeira coisa, precisa saber quais são os problemas. Identificou os problemas, né,
Quais são as metas? Qual que eu preciso resolver primeiro, qual que eu preciso ser depois, né? Como é que eu vou fazer isso? Né? Depois que eu estabeleço isso, eu registro tudo em documentos. Né? E também estabeleço as regras, como é que eu devo fazer isso. Então, o objetivo desses encontros é isso, é propor metas, estabelecer documentos, estabelecer leis para regular essa questão da conservação do meio ambiente. Mas não é só conservar a árvore, conservar passarinho. Isso tem um outro viés, que é o viés social, que é importante para a sociedade isso. Isso também tem um viés econômico, como te apresentou para vocês anteriormente, que é uma questão que envolve meio ambiente, a sociedade e a economia. Identificar os problemas ambientais é o primeiro passo para o planejamento de soluções. Então, a gente precisa saber qual é o problema. No Brasil há. Né? Então, alguns dos problemas que existem no Brasil, existe mais, é claro. Né? O primeiro dele é o desmatamento. Né? Então, inclusive, nesse ano de 2020, devido à pandemia, o desmatamento aumentou 65%. Então, ainda é um grande problema brasileiro. Poluição. Poluição também é um grande problema. Né? Mas isso vem sendo resolvido aos poucos. Por exemplo, em Alto Alegre dos Parecis, nós tínhamos o lixão. Né? Agora já não é permitido mais ter lixão nos municípios. Os municípios têm que fazer um aterro sanitário. Então, o nosso município, como não teve condições de fazer o aterro sanitário, ele entrou em parceria com outros municípios. Né? Então, o lixo de Alto Alegre é levado para outro local, onde tem um aterro que não vai causar grande poluição. Então, isso é um exemplo de um problema que foi encontrada a solução. Consumo exagerado. Então, consumir só o necessário. Então, isso é um problema que foi identificado, que pessoas consomem além do que precisam. Se consomem além do que precisam, gera um outro problema, que é o desperdício. Né? Então, eu não preciso disso, então vou jogar fora, então vai gerar mais lixo. Então, esses são alguns dos principais problemas enfrentados pelo Brasil. Uma das soluções para esse problema, né, é uma tática criada chamada pegada ecológica. Considerado um indicador socioambiental, ela representa a extensão de áreas produtivas terrestres e aquáticas que são necessárias para sustentar indivíduos, populações e comunidades, com base nos gastos de recursos materiais e energéticos. Se você procurar na internet, você vai encontrar um site lá chamado Pegada Ecológica, que é possível calcular qual é o impacto que você está causando no meio ambiente. Então, isso é possível por meio desse site. Então, essa pegada ecológica, ela busca identificar, né, qual é o nosso consumo, né? Carbono, a extensão florestal necessária para absorver o CO2 que a gente está emitindo, né? A extensão de floresta que é necessária para produzir o material que a gente usa, qual a área de cultivo necessária para os alimentos que a gente consome, a quantidade de pastagem necessária para suprir a proteína animal que a gente está consumindo, a quantidade de estoque pesqueiro que eu necessito, né? A área construída. Então, essa pegada ecológica ela busca identificar o impacto que cada indivíduo faz na natureza. Nós precisamos falar também de uma temática chamada desenvolvimento sustentável, que é uma estratégia para se resolver alguns dos problemas ambientais a nível mundial, né, e a nível local também. Essa ideia se baseia na utilização de recursos e materiais que satisfazem as necessidades humanas, mas sem comprometer a satisfação dessas mesmas necessidades por gerações futuras. A conservação ambiental integrada ao desenvolvimento social e econômico. Então, o desenvolvimento sustentável busca isso, né? Que a gente utilize apenas o necessário, né? Que a gente não esgote os recursos que existem para que as futuras gerações sintam falta disso. Por exemplo, né, que um dos grandes problemas brasileiros é o desmatamento. Se a gente desmatar todas as florestas, né, as próximas gerações não vão conhecer a floresta. Né? Então, desenvolvimento sustentável é mais ou menos isso, é você usar só o necessário para que as próximas gerações possam usufruir dos recursos. Por exemplo, os nossos netos, nossos bisnetos possam usufruir o mesmo recurso que a gente tem hoje. A ONU, a Organização das Nações Unidas, estabeleceu os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Isso tem no livro de vocês também. Então, quais são esses objetivos? Né? Número 1, erradicação da pobreza. Então, como eu falei, o meio ambiente também busca a questão social. Pobreza é uma questão social. Então, é importante. Erradicação da fome. Saúde de qualidade. Educação de qualidade. Igualdade de gêneros, ou seja, homens e mulheres terem os mesmos direitos. Né? Então, no mundo, tem países que não estabelecem isso.
água limpa e saneamento básico, né? Por exemplo, no nosso município nós não temos coleta de esgoto, nós temos rede de água, mas não temos coleta de esgoto. Energias renováveis é o número 7. Por exemplo, energia solar é um exemplo de energia renovável. Emprego dignos e crescimento econômico. Então, as pessoas terem condições de emprego adequadas, né, que ela possa trabalhar e ter um salário digno, ter tempo para o lazer. Inovação e infraestrutura, né? Redução das desigualdades, né? Cidades e comunidades sustentáveis, né? Que não seja tão poluidora, que não seja tão predadora dos recursos naturais. Consumo responsável, combate às mudanças climáticas. O 14, vida debaixo d'água, então preservar a vida marinha, a vida aquática, né? Vida sobre a terra, então conservar a biodiversidade terrestre. Paz e justiça, isso também é importante, né? Parcerias pelas metas. Então, isso aqui são objetivos que são sustentáveis, tem a ver com o meio ambiente, mas também tem a ver com a economia e tem a ver com a sociedade. Das grandes empresas, corporações e políticas governamentais, destacam-se duas medidas: crédito de carbono e compensação ambiental. Então, as empresas também podem fazer, não é só os governos, não é só as pessoas. As grandes corporações, as multinacionais, elas também têm que fazer a sua parte, né? E duas propostas são essas: o crédito de carbono e a compensação ambiental. Vamos ver o que é cada um deles. O crédito de carbono corresponde a um tipo de certificado relacionado à redução de emissão de gases de efeito estufa. 1 tonelada de CO2 que deixou de ser emitida na atmosfera representa um crédito de carbono. Ou seja, o gás carbônico que é emitido na atmosfera vai aumentar a temperatura do planeta. Então, as empresas costumam utilizar esse termo crédito, ou seja, se ela não pode deixar de emitir, então ela pode pagar, né, para que ações relacionadas ao meio ambiente, ações que venham proteger o meio ambiente, sejam estimuladas. Então, esse é uma proposta muito interessante, né, e que, por exemplo, eu passei para vocês um vídeo sobre o Parque Estadual Corumbiara, que é um parque que tem uma parte no município de Alto Alegre dos Parecis. Então, esse parque ele recebe recursos oriundos desse crédito de carbono, que esse recurso serve para quê? Para comprar barco, para monitorar o berçário de peixe, caminhonete para fazer fiscalização, drone para fazer fiscalização aérea, né? Máquinas fotográficas para fazer o controle da biodiversidade. Então, ela pode receber esses recursos oriundos dessas empresas para que proteja o ambiente em outro local. Então, empresas que não podem fazer essa redução, elas pagam para desenvolver ações ambientais. Então, o Brasil ele recebe recursos para isso, né? Recursos para proteger a floresta. Um outro exemplo é de compensação ambiental, né? Tem por objetivo estabelecer, por meio de acordos jurídicos e financeiros, medidas para contrabalançar os impactos ambientais previstos ou já causados por um empreendimento. Um exemplo que pode dar de compensação ambiental foi com a construção das usinas do Madeira, né? As duas usinas que foram construídas lá em Porto Velho. Então, para construir essas usinas, foram necessários desmatar a área, né, para fazer o represamento da água, né? Então, para compensar esse dano ambiental causado e impedir o fluxo do rio, a empresa responsável, o governo, ele foi distribuindo recursos para os municípios. Todos os municípios do estado de Rondônia receberam recursos, né, para desenvolver nos municípios como compensar o dano ambiental causado por esse empreendimento. Então, é uma outra estratégia relacionada ao desenvolvimento sustentável. A arquitetura sustentável. Então, as construções elas podem ter um viés de sustentabilidade, né, de danificar o mínimo possível o meio ambiente. Então, essa arquitetura sustentável ela tem por objetivo projetar edificações como casas e edifícios com menor impacto ambiental possível e maior otimização dos recursos envolvidos. Primeira coisa, precisa se planejar, né? Aproveitar as condições climáticas. Então, a construção ela deve levar isso em consideração, né? Para que local tem que estar a janela, para que local tem que estar a porta, né? De maneira que aproveite as condições climáticas. Por exemplo, um exemplo disso também pode ser a utilização de telhas transparentes, né? As telhas transparentes elas fazem com que a luz solar entre no ambiente e não seja necessário o uso de energia elétrica. Então, isso vem o segundo tema, que é redução do consumo de energia elétrica.
né? Se você coloca telha transparente, o sol entra nesse ambiente que antes era escuro e evita que você fique acendendo a luz. Uso de energia limpa. O que vem a ser isso? Por exemplo, utilizar energia solar. É um exemplo de energia limpa. Uso de materiais sustentáveis, né? Então, materiais que não venham danificar o meio ambiente, como, por exemplo, uso de madeiras de plantações, por exemplo. Se você utiliza madeiras que são oriundas de plantações, né, são madeiras que as árvores, né, crescem mais rápido que as nativas, né? Com 5, 10 anos ela já está em ponto de corte, né? Uma árvore nativa, para estar em ponto de corte, demoram 20 anos, 30 anos, 40 anos. Então isso é uma forma de usar materiais sustentáveis e você está preservando as plantações nativas. Otimização e reaproveitamento da água. Reaproveitar a água também é importante, porque a água também, se você não reaproveitar essa água, mais recursos vocês vão ter que estar extraindo da natureza. Aqui nós temos uma foto que tem do livro de vocês, que são fotografias de painéis fotovoltaicos. O que é isso? Né? Placas solares, como diz no popular. Então tem crescendo muito no Brasil a utilização de placas solares para reduzir o consumo de energia. E um outro exemplo, telhados verdes, que também tem no livro de vocês, as pessoas fazerem plantações no telhado. Né? Para que serve isso? Para diminuir a temperatura. Então, se é uma laje de concreto, ela não vai esquentar tanto porque tem plantas. As plantas absorvem mais o calor. Então, isso evita que o ambiente fique tão quente. Então, é importante também isso.